de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também aos alunos da EJA, que estão aqui nos acompanhando. Bem-vindos à nossa aula de matemática, aqui com a professora Ana Ali. E hoje nós vamos iniciar, como em todas as nossas aulas, corrigindo a nossa tarefa. Vamos lá corrigir a nossa tarefa? Então, a tarefa nós tínhamos que colocar em ordem, as temperaturas ali daquelas cidades do Brasil, inclusive colocando lá a localidade lá no nosso termômetro, Então, vejam lá, Curitiba, Joinville, Recife, Brasília, Manaus e Porto Alegre. Joinville, 22,6 graus. Então, vocês observam que Joinville já está marcado no termômetro, Então, está ali com a setinha preta, As outras setinhas eram rosas, então nós tínhamos que marcar as outras cidades. Primeiro, Curitiba, 7 graus. Então, 7 graus fica lá, abaixo do 10, lá, 3 risquinhos para baixo do 10, que marca 7 graus. Recife, 35 graus. Então, Recife fica lá para cima do 30, lá, 5 risquinhos para cima do 30, que daí fica 35 graus. Brasília, 30 graus, bem em cima do 30. Manaus, 39, então é lá em cima, antes de chegar no 40, um risquinho antes é o 39. E Porto Alegre, 16 graus, que fica ali abaixo do 20, 4 risquinhos abaixo de 20 graus é os 16 graus. E na ordem crescente da temperatura começa ali, 7 graus, 16, 22, 30, 35, 39. E aí estão corrigidas as tarefinhas que a professora passou, Tanto de completar o termômetro, quanto de colocar em ordem crescente as temperaturas. Ok? Se você acertou, muito bem. Se você errou, não tem problema, a gente apaga, a gente arruma, O importante é que a gente esteja se esforçando. Então, meus amores, e a aula de hoje? O que nós vamos ver na aula de hoje, com essa mesa da professora que está cheia de coisa? Vamos ver?
Construir e ampliar estratégias de cálculo para as multiplicações. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos trabalhar com multiplicações. Com as multiplicações em termos de operação, tá? A gente vai fazer menção aos problemas, mas a gente vai olhar para a operação em si. E a gente vai olhar algumas estratégias, uns diferentes modos da gente resolver uma multiplicação, tá bom? Então, meus amores, para a gente iniciar, a professora trouxe uma situação. Vamos pensar nessa situação? Vamos lá? Vamos parar e pensar um pouquinho. Ó, Tiago corre todos os dias para treinar, né, para uma maratona. A pista que ele treina tem 1.250 metros de comprimento. Em 1 hora de treino, ele percorreu essa distância 6 vezes. Depois parou para se reidratar. Quantos metros ele correu nesse tempo de treino? Bem, para a gente resolver esse problema, qual é a operação ou qual é, né, a ideia que a gente vai usar aí para resolver o problema? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? O que vocês acham? Vejam, 1.200 metros é o comprimento total da pista. Ele andou 6, né, vezes esse 1.250. Isso mesmo, qual é? A multiplicação. Claro que a gente pode fazer com adições também, né? Adição, só que a adição vai ser repetidas vezes a adição. E a multiplicação, não, a multiplicação a gente faz ela mais rápido, né? Então a gente diz que a multiplicação ela é uma síntese da adição, ok? Então é a multiplicação. Bem, quando a gente fala em multiplicação, a gente já tem que ter na ideia da nossa cabecinha algumas, o que significa multiplicar, né? Quais são as ideias que estão atrás da operação de multiplicação, para a gente poder resolver os problemas, né? Então vamos dar uma olhadinha aí nas ideias da multiplicação? Então a primeira ideia que aparece ali, ó, a número 1, né? É uma matriz retangular, onde a gente vai construir linhas e colunas com a situação que a gente está vivendo. No caso aí, nós temos com poltronas. Mas a gente podia usar essa ideia de matriz retangular em qualquer multiplicação. Nós temos também a ideia de repetição, né, de parcelas iguais. A gente vai somar parcelas iguais. Então, a linha das maçãs, né? Tenho 3 grupos de 5 maçãs. Então, eu tenho 5 mais 5 mais 5. Isso é repetir, né, a soma de parcelas iguais, que, na verdade, traduz-se para 3 vezes o 5, que é igual a 15. A ideia número 3 é a ideia da proporcionalidade, que a gente já trabalhou aqui algumas aulas atrás, né? Onde a professora trouxe lá aquela ideia de um carro, 4 rodas, 5 carros, quantas rodas? É a mesma ideia das flores aí, ó. 1 vaso, 3 flores. 5 vasos, quantas flores? Então, é a ideia de proporção, né? Que a gente também usa aí a multiplicação. E a última ideia é a ideia de combinar elementos, né? Que a gente chama de combinação. Eu tenho 2 saias, 3 camisetas, de quantos modos diferentes eu posso me vestir? Então, isso é uma ideia de combinar. Eu vou combinar elementos para ter, ao final, uma situação, né? Uma resposta final. Então, isso é uma ideia também da multiplicação. Então, essas são as ideias da multiplicação. E, através dessas ideias, a gente vai também usando, né, algumas estratégias. Vocês lembram na aula da semana passada, quando a professora trabalhou adição e subtração, que eu falei das estratégias para vocês? O que são estratégias? Vocês lembram? Vamos recordar o que são estratégias? Então, a estratégia é uma maneira eficaz para se chegar no resultado. É um modelo matemático que nos permite resolver uma situação. Né? E a professora já ensinou que não existe estratégia ruim, mas sim erro estratégico. Ou seja, a gente usou uma estratégia que não levou ao resultado que a gente esperava. E na matemática, as estratégias, elas surgem do nosso pensamento, das nossas ideias, né? Que são retiradas daquilo que a gente já conhece. Então, isso é a estratégia. Aqui, para a gente resolver os problemas, né, e para fazer as operações, a gente vai usar alguma estratégia usando o nosso raciocínio. Eu vou usar desse jeito porque a professora já ensinou que eu posso combinar elementos. Eu vou usar a matriz retangular porque eu já sei que matriz retangular eu posso fazer uma multiplicação. Então, eu posso usar essas ideias na resolução de problemas. E essas ideias, elas surgem das estratégias que a gente vai, né? As estratégias vão surgindo dessas ideias. E as estratégias é aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece alguma coisa, a gente não vai usar uma estratégia que use esse caminho, porque a gente não sabe como chegar lá. Então, hoje a professora vai mostrar para vocês alguns caminhos para multiplicar. Existem muitos. A professora vai mostrar só alguns, tá bom? Porque não dá para a gente mostrar tudo. E também tem aquelas estratégias que você inventa,
Isso, aquela que foi da tua cabecinha, que ninguém nunca usou, só você sabe. Então essa estratégia que a gente chama de estratégia pessoal é minha, é do jeito que eu inventei. E quando eu invento, eu posso mostrar para outras pessoas. Eu posso dizer, olha como é que eu resolvi, olha que interessante essa estratégia. E a outra pessoa vai se enriquecer, ela vai ampliar o rol, né? Ampliar os seus modos de resolver problemas. Então ela amplia, né, todas as estratégias delas quando ela vê a sua, porque ela não sabia disso, mas você sabia e você resolveu e mostrou para ela. E ela começou a aprender a tua estratégia também e incorporou para ela, né? Ela cresceu, né? Incorporou mais estratégias no rol, né? Ou como a gente diz assim, na bagagem, né, dela, essa que você inventou. Então, se você inventar alguma estratégia em alguma operação, não esqueça que a professora já falou, né, na aula das semanas passadas. Você tem que mandar para a gente aqui, para a gente ver a tua estratégia e também para divulgar ela para os colegas. Combinado? Então, tá bom. Bem, e para a gente resolver multiplicação, o que a gente faz? A gente faz conta, né? Isso mesmo, a gente faz conta, a gente usa tabuada. E a professora deixou aqui do lado, né, a tábua de Pitágoras, que a gente já trabalhou, inclusive, com a tábua de Pitágoras. Vocês lembram da tábua de Pitágoras, né? Vamos dar uma olhadinha nela ali? Então, a tábua de Pitágoras é essa tabela, onde a gente tem, né, todos os resultados das multiplicações do 1 até o 10. E a gente pode usar, quando a gente não lembra, né, a gente pode usar a tabela, não tem problema nenhum. O ideal é que a gente soubesse já de cor, porque esses resultados aqui são resultados de fatos básicos, ou seja, a gente não precisa armar continha para resolver, por exemplo, 2 vezes 2. A gente tem que ter na cabeça já que 2 vezes 2 é 4, ou que 9 vezes 9 é 81. Eu tenho que ter isso na minha cabeça. É isso que a gente chama de memorizar. A gente memoriza, né, os fatos básicos, e os fatos básicos são os fatos da tabuada, tá bom? E a gente vai usar aqui hoje na nossa aula. Então a professora montou aqui um jogo chamado Spinner multiplicativo. Vocês conhecem o que é Spinner? Já viram, né? Já devem ter conhecido. Então, o Spinner é esse brinquedo aqui, né? Vou virar ele aqui de ponta cabeça para vocês verem. Então o Spinner, ele é esse brinquedo que muito tempo, né, a gente brincava, já brincou muitas vezes com ele. O que a professora fez? A professora colocou uma setinha, ó, né? Uma seta, mostrando ali, ó, uma seta, para poder virar com ele aqui. Ó. Eu vou girar, ó, vou fazer assim, vou girar, ele vai rodar, rodar, rodar e vai parar em um número. E daí a gente vai fazer uma multiplicação com esse número, tá? Se vocês não conseguirem ver, a professora vai mostrar, daí vai dizer para vocês com qual parou. Se de repente parar em cima da linha, a gente dá mais uma giradinha aí para ele poder identificar o número que a gente vai usar, beleza? Então vamos lá. A gente vai usar, a professora vai usar aqui algumas canetas, a gente vai colocar aqui na mesa, vai usar papel também, porque a gente vai aprender a multiplicar, né? Então a gente vai usar uns papéis aqui também, o quadro, se a gente precisar. E a gente vai fazer assim, a professora vai girar o spinner dentro ali do nosso tabuleiro e a gente vai escolher o número de fora. O número que está por fora é o número que está de verde e vermelho, né? No nosso tabuleiro está de verde e vermelho, é o número que está por fora. Esse número que está por fora, ele vai ser o multiplicando, né? Aquele número que a gente vai multiplicar ele tantas vezes. E o que está dentro vai ser o multiplicador, né? Então, o que significa isso, professor? Então, a professora vai mostrar aqui no quadro rapidinho para vocês o que significa esses termos da multiplicação. Então, eu vou fazer um número básico aqui, uma conta bem básica, só para vocês entenderem, né? Então, a professora fez aqui, ó, né? Essa conta aqui. 21 vezes 2 igual a 42. Esse número aqui está aqui embaixo, né? Esse número aqui, opa. Esse número que está aqui embaixo, ele é o resultado, tá bom? Ele é o resultado da minha multiplicação, ou o produto, a gente chama de produto também. Então, o produto dessa operação é 42. Esse número 2 é o multiplicador. Esse 21 é o multiplicando. Tá? Os dois são os fatores, esse é o primeiro fator, esse é o segundo fator, esse é o produto. Mas o primeiro fator a gente pode chamar de multiplicando e o segundo produto a gente pode chamar, o segundo fator nós podemos chamar de multiplicador. Então, multiplicando, multiplicador, fator e fator, tá bom? Só para vocês saberem a diferença aí dos nomes, porque a professora,
fala muitos termos matemáticos aqui na nossa aula e às vezes algumas crianças, alguns jovens e adultos, né, algumas pessoas podem ser que elas ainda não consigam compreender algumas ideias das palavras que a professora usa porque ela é própria da matemática. Então, quando a professora falar produto, é o resultado da multiplicação. Fatores são os dois que vão ser multiplicados para dar o produto. Mas esses fatores têm um nome também específico, multiplicando de cima, multiplicador de baixo. Combinado? Então, vamos lá. Então, vamos escolher agora, no nosso spinner aqui, o multiplicando, que é o número que está por fora, tá bom? Vamos lá, a professora vai rodar aqui, ó, no nosso, e a nossa setinha preta vai mostrar qual é o número que a gente vai multiplicar. Vamos esperar ele terminar. 579, ó, parou nesse de fora aqui. Então, a professora vai registrar aqui, ó, 579. Esse é o nosso primeiro fator, tá? Vamos ver o outro agora. Vai ser o número que está no meio. Parou aqui no 9. 9. Então, vamos lá. Vezes 9. Então, essa é a operação que nós vamos realizar. Deixa eu tirar aqui o spinner do lado, para a gente poder fazer aqui. Eu vou mostrando para vocês os resultados aqui que vai dando na conta. Vamos primeiro armar a conta. A primeira coisa de fazer é armar essa conta. Então, a gente vai armar com o multiplicando em cima, o multiplicador embaixo, tá? Então, 579 vezes 9. Essa é a gente fala que a gente usa, né, a conta, quando a gente faz a operação, a gente arma desse jeito, não é verdade? A gente faz a conta desse jeito. Multiplicando, multiplicador. Essa é a conta mais usual, a gente usa, e a escola, nossa escola também nos ensina a fazer essa conta, porque ela é mais econômica e eu vou mostrar para vocês por quê, tá bom? Vamos lá, vamos fazer essa aqui por primeiro. A gente vai ter que usar, né, a nossa tabuada, a gente pode pôr na cabecinha já, a gente já sabe de cor, ou a gente visualiza lá na nossa tábua operatória. Mas se você já sabe de cor, vai com a professora aqui. 9 vezes 9. 9 vezes 9 é? Quanto dá? 9 vezes 9? Vocês já sabem de cor? Quem já sabe, fala aí para a professora. Quanto é? Isso, 81. Então, o 1 vai ficar aqui e o 8 vai lá na dezena, né? Vai agrupar-se lá com a dezena. Então, vai ficar assim. Beleza? Agora, a gente vai multiplicar a dezena e depois a gente vai somar com aquele que subiu lá em cima. Então, 9 vezes 7, quanto é 9 vezes 7? 9 vezes 7 é? Quem que falou aí? Ih, já escutei. 63. Muito bem. 63 mais 8. Quanto que é 63 mais 8? Nossa, professora, é difícil fazer de cabeça, né, essas contas. Lembra que eu já falei para vocês usar o dedinho? Então, se a gente não sabe, a gente pode usar os dedinhos. Então, 63, vamos pôr 8 aqui no dedinho, no nosso dedinho, né? 8, né? Vamos pôr 8 aqui, ó. A professora vai mostrar nos dedinhos dela. 8. Então, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Quanto deu? 71. Então, 1 aqui embaixo, né? E 7 ali em cima. Então, 63 mais 8, 71. Agora, 9 vezes o 5. Vamos multiplicar 9 vezes o 5. 9 vezes 5 é quanto é? 9 vezes 5? 45. 45 mais 7. Vamos lá, 45 mais 7 vai dar 52. Isso mesmo, 52. Então, a nossa resposta é 5.211. Tá, essa é a tradicional conta que a gente já sabe, não é verdade? Nós já sabemos essa conta. Então, agora a professora vai mostrar para vocês um outro jeito de fazer essa mesma conta. A gente vai chegar nesse resultado aqui, professora? É para a gente chegar nesse resultado, tá? Então, vamos lá. A professora vai mostrar aqui do ladinho mesmo. Então, vamos fazer agora o quê, professora? A professora vai dizer para vocês que nós vamos decompor o multiplicando. O que é decompor? Lembra o que é decompor? É trabalhar com os valores dos algarismos nas ordens, né? Fazendo uma soma do valor de cada algarismo dentro da ordem que ele ocupa. Então, vamos fazer isso agora com esse número maior aqui. Então, a gente vai pegar o 579. Então, vamos fazer 579
mais 70 mais 9. Isso a gente fez a decomposição do 579. Agora a gente vai multiplicar por 9. Então, vezes 9. Armamos a conta desse jeito. Olha como é que ficou lá. Tá bom? Essa é a conta armada decompondo o multiplicador. Beleza? Então tá. Então agora a gente vai fazer o quê, professora? A gente vai fazer a multiplicação assim, ó. Unidade pela unidade, depois essa unidade pela dezena, depois essa unidade pela centena. Dá para começar por aqui de vez em por aqui? Dá. Quer ver como dá? Ó, 500 vezes 9, ou 9 vezes 500. Lembra que a professora já falou para vocês que quando tem zeros no número, a gente multiplica o número da frente pelo número do multiplicador? E daí só acrescenta zero atrás? A gente já aprendeu nós já tivemos aqui uma aula sobre as propriedades, né? A gente fez umas investigações das propriedades da multiplicação. E uma delas é essas. Eu multiplico só o primeiro logaritmo pelo multiplicador e acrescento os zeros atrás do resultado. Então, vamos lá. 5 vezes 9 é 45. Aí, 2 zeros, porque eu tenho 2 zeros aqui no 500. Então, ficou 4.500. Mais 7 e o 9. Vou fazer a mesma coisa. Vezes 7 vezes 9. 7 vezes 9 é 63. Daí eu vou colocar um zero, porque o 70 tem um zero, eu vou colocar aqui atrás. E 9 vezes 9, 81. Então, olha como é que ficou a resposta do produto. A somatória, né? Agora a gente tem que somar tudo isso para encontrar o produto da multiplicação. Então, vamos lá. Vamos somar. Como que a gente soma? Nós também já tivemos aula sobre a propriedade das adições. A gente pode fazer... lembra que a professora falou que a gente pode pegar o primeiro pelo último, o último pelo primeiro, o do meio pelo de trás e fazer todas as alterações na ordem aqui que não vai alterar a soma final? Então, eu posso fazer isso. Então, vamos ver aqui. A professora vai fazer assim, ó. Eu vou começar somando esses dois de trás. Por que eu vou começar somando os dois de trás? Porque para mim é mais simples somar, né? Aqui, porque depois aqui para agrupar, a professora acha mais fácil. Então, olha aqui. Eu tenho dezena e unidade, porque o 8 está na dezena, 1 está na unidade. Aqui eu tenho centena, dezena e unidade. Eu vou somar esse 81 pelo 30 aqui, ó, né? Porque é dezena e unidade, tá? Eu não posso juntar o 8 com o 6. Então, a professora vai fazer essa soma aqui. Somando 1 mais 0, eu sei que dá 1. Então, aqui no final vai dar que dar 1. 8 mais 3, quanto que é 8 mais 3? É 11, só que é 11 dezenas. 11 dezenas. A professora vai registrar aqui no quadro só para vocês poderem fazer a observação que eu quero, tá? Então, ó, eu tenho dezena, unidade. E tenho centena também. Então, eu vou fazer aqui o quadro do valor do lugar. Quando eu falo 11 dezenas, eu falo que eu tenho isso aqui, ó. Tá? Eu tenho 11 dezenas. Ele parou aqui na casa da dezena. Então, esse 1 aqui, ó, que ficou na centena, tem que ser agrupado lá na centena, isso mesmo. Então, se eu tenho 8 e o 3, 11, o 1 vai ter que agrupar com o 6. Então, olha como é que a professora vai fazer aqui do lado a operação para vocês verem, tá? Então, vamos fazer aqui do ladinho. 630, 81. Vou fazer do ladinho, que pode ser que tenha gente que não esteja entendendo o que a professora está fazendo, tá? Então, olha o que a professora vai fazer. Eu tenho que fazer essa soma aqui, ó. 630 mais 81. Ó, o 8 vai somar com o 3. Então, aqui eu tenho 1. 8 com 3 eu tenho 11. Então, o 1 vai ter que subir lá para cima, porque é centena, né? 11 dezenas é uma centena e uma dezena. Agora, somando aqui, dá... Deixa eu virar aqui, senão a professora vai fazer de ponta cabeça o 7. 711. Então, esse é o valor desses dois que ficou ali atrás. Então, aqui a professora tem, vou tirar aqui da frente, a professora tem 711. Então, aqui com esse dá 711. 711 mais 4.500. Então, 4.500 mais 711. Agora, vejam aqui como é que ficou da professora. Ficou assim, ó. O centena, dezena, unidade, aqui tem unidade milhar, centena, dezena, unidade. Então, eu vou somar o 500 pelo 700, a mesma coisa que eu fiz aqui no 600 com o 30 e com o 8. Eu tenho que somar centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade.
tá? Então a professora vai fazer aprender a fazer com vocês, eu estou ensinando vocês aqui a fazer conta também muito rapidinho, não ficar armando tudo, tá? Então vamos lá, 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, 7 mais 5 é 12, vai 1 lá no 4, 4 mais 1 é 5. Ó, qual que foi a resposta final? Ela ficou igual a outra? Vamos ver como ficou igual a outra? Olá! Ficou exatamente igual. Então, eu posso fazer decomposição, professora? Posso fazer decomposição para fazer uma operação. Às vezes eu não me lembro como é que eu faço a operação mais usual, eu posso usar o recurso que eu tenho. O recurso que eu tenho é a decomposição. Então, eu posso decompor o multiplicador para fazer a operação. Ok? Muito bem. Então, essa foi uma das estratégias que a gente já usou na aula de hoje. Vamos ver se tem mais algum número que a gente pode multiplicar aqui no spinner. Vamos escolher mais 2. O de fora, vamos lá, a professora vai girar agora. Vou esperar para ver onde que ele vai parar. 5.178 é o número que apareceu ali para a professora no visor ali de cima. 5.178. Esse é o nosso multiplicando. Agora vamos para o multiplicador, que é o de baixo. Vamos ver onde ele vai parar. Parou no 8, mas a professora vai fazer mais uma vez, porque eu quero um número de 2 algarismos, eu queria o amarelo, tá? Vamos de novo. Quero que apareça um número de 2 algarismos aqui. Se não aparecer, a professora vai fazer ele aparecer. Ó, vai para o 25, tá? A professora pulou ali, ó. Não é o normal, mas a professora precisa de um número de 2 algarismos, tá bom? Vamos falar com 25, para poder ensinar vocês a fazer a operação também de multiplicação por 2 algarismos, né? A gente já sabe por 1, a gente vai aprender também por 2. Então, beleza. Então, olha como é que ficou a operação que a professora armou, né? 5.178 vezes 25. Como que a gente faz, professora, essa operação? Bem, tem vários modos. A gente pode fazer a decomposição igual nós fizemos lá? Decompor 5.000 mais 100, mais 70, mais 8? Podemos. Mas a professora vai ensinar outro jeito também para a gente fazer essa operação aqui, tá? Então, vamos fazer aqui a operação usando um método que a gente chama de matriz retangular. Lembra o que era matriz retangular, né? Linhas e colunas, era um retângulo. Então, nós vamos fazer assim, a professora vai fazer uma representação retangular aqui, ó. Eu vou fazer essa representação aqui sendo da unidade de milhar. A unidade de milhar vale 5.000, porque tem 5 ali, tá? 5.000. Aí aqui é a centena, um pouquinho menor só para fazer a representação. Ela não está na proporção, né? É só uma representação para a gente poder trabalhar. A dezena e a mais fininha que é a unidade. Tá? Então, 5.000, o 100 aqui, o 70 aqui e o 8 aqui. E aqui embaixo, a professora vai fazer 25, porque é o 20. E aqui embaixo, é o 5. Então, olha como é que a professora fez a representação retangular, tá? 25, que é 20 mais 5, aqui sempre é uma soma, né? Estou somando a decomposição, aqui também eu estou somando os números que a gente achou lá na nossa multiplicação primeira, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a multiplicação dentro desses espaços retangulares, ok? Vamos lá, então? Então, lá. Lembra, a professora já falou para vocês, números que têm zeros é bem simples de fazer a operação. Eu vou pegar o primeiro pelo primeiro e depois só acrescento os zeros atrás. Então, vamos fazer assim. 2 vezes 5 é 10. Quantos zeros tem o 20? Tem um zero. Quantos zeros tem o 5.000? Tem 3 zeros. Então, eu vou colocar todos os zeros aqui, tanto do 20 quanto do 5.000. Então, 20 vezes 5.000 dá 100.000. 20 vezes 100, ó, 1 do 100, 2 do 20. 1 do 100, 2 do 20 vai dar 2. 2 vezes 1 é 2. 1 zero do 20 e 2 zeros do 100. Então, 20 vezes 100 é 2.000. 20 vezes 70, ó, 7 da frente, 2 da frente. 7 vezes 2, 14. 1 zero do 20, 1 zero do 70, 1.400. 20 vezes 8, 8 vezes 2 é 16 e o zero do 20 lá. Então, olha como é que ficou aqui, que a professora fez, a representação. 20 vezes 5.000, 100.000. 20 vezes 100, 2.000.
20 vezes 70, 1.400. 20 vezes 8, 160. Por que 20? Porque o número aqui é 25 e esse 2 vale 20. Agora vamos fazer o de baixo. 5 vezes 5, 25. 25 mais os 3 zeros do 5.000. 5 vezes o 100, 5 vezes 1, 5 mais os 2 zeros do 100. 5 vezes 70, 5 vezes 7 é 35. 35 mais 1 zero do 70. 5 vezes o 8 é o 40, tá? Então, a professora deixou agora assim, ó, ficou desse jeito. O que nós vamos fazer agora? A gente vai somar tudo isso aqui. Vamos fazer uma somatória. Então, olha lá. 100.000. Vai ficar um número bem grande? Vai ficar um número bem grande, porque a professora vai fazer uma somatória de todos os produtos que foram usados aqui na matriz retangular. Então, olha, aqui em cima a professora fez o primeiro, ó, né? Da primeira linha. Então, 100.000 mais 2.000 mais 1.400 mais 160, que foi a da primeira linha, tá? Agora a professora vai fazer a representação da soma da segunda linha, aqui embaixo. 25.000 mais 500 mais 350 mais 40. Então, ficou assim a representação. Ótimo, muito bem. Viram lá? Agora vamos somar tudo isso aqui. Vamos somar? 100, o que dá para me somar aqui? Vamos ver o que dá para ficar mais fácil. Eu posso somar os números que são com zeros primeiros? Posso, porque depois que eu somar esse de cima, eu vou ter que somar com os de baixo junto. Então, isso aqui é uma soma única, né? Esse de cima somado mais esse de baixo somado. Então, 100.000, vamos somar primeiro os números que são de 1.000. Então, 25 aqui, ó, 25.000 mais aquele 2.000 dá 27.000. Então, vamos repetir os 100.000. Aqui a professora vai fazer até de outra cor para vocês poderem visualizar. Vamos repetir os 100. Opa, quase que errei aqui os 100.000. 100.000 mais 27.000, que eu juntei esse com esse. O 1.400 eu posso juntar com o 500? Posso juntar o 1.400 com o 500, que vai dar 1.900. 1.900. Posso juntar o 40 com o 160 para fechar 200? Posso fazer isso. Posso juntar aqui para fechar 200. Aí sobrou esse 350. Então, vamos somar mais, daqui por na outra linha de baixo. 350. Igual. Então, agora a minha conta ficou assim. O 100.000 eu repeti, eu juntei esses dois para dar o 27.000, juntei o 1.400 com o 500 para dar 1.900, juntei o 160 com o 40 para fechar o 200. Aí os 350 que também sobrou, eu repeti lá embaixo. Agora eu somo tudo isso aqui. Vamos somar lá. O que dá para somar mais fácil aqui, professora? Dá para somar o 1.900 com o 200? Dá para somar o 27 com esse aqui? Também dá. Então, eu vou somar primeiro, vamos pegar outra cor, esses dois aqui, ó. Vamos repetir o 100.000 mais 27.000 mais 1.000 dá 28.000. 28.900. Então, 28.900. Mais o 200 com 350, posso somar? Posso, dá 550. 550. Igual. Então, olha lá como é que ficou a soma final. Agora, a gente vai somar tudo isso daí. Vai dar um número grande. Posso fazer a soma desse primeiro com esse, para depois juntar com esse? Posso. Fica até mais simples, para deixar a soma do último maior por último, inclusive, né? Vamos pegar outra cor aqui agora. Somando, aqui eu tenho centena, dezena, unidade, então eu vou somar o 9 com o 5. Eu já sei que 9 com 5 dá quanto? 9 e 5 dá quanto? Já sabem fazer a conta de cor? Não? Então vamos lá, a professora vai colocar aqui na lousa para vocês poderem enxergar o que eu estou pensando. Então, ó, 900, do 1.900 peguei só o 900, para somar com 550. Aqui 0 mais 0, 0, 5 mais o 0, 5, tá? 9 mais 5, quanto que dá? 14. Eu gosto de fazer, senão a professora vai errar o número. Ó, 1.450, tá? Então, esse 1.450 é o valor do 900
do 900 com o 550. Falta esse 28 mil aqui. Então, 28 mil mais 1.450 vai dar 29.450. Então, aqui, opa, vamos mudar a cor. 29.450, esses dois juntos, né? Porque eu juntei o 28. Então, 100 mil mais 29.450 vai dar quanto? 129.450. Esse é o valor da nossa operação. Nossa, professora, quanta conta a gente fez? Fez mesmo, né? A gente fez bastante conta. Então, agora, a professora vai mostrar as duas operações que nós fizemos, a primeira e a segunda. Por que a professora disse no começo da aula que na escola a gente aprende a fazer aquela conta mais usual? Então, olhem aqui para as duas operações que a professora fez. A primeira operação que a gente fez lá no começo da aula, né, aquela do spinner lá que escolheu primeiro 579 vezes 9, o que aconteceu lá? A professora mostrou a conta simples, mais usual. Vamos ver aqui na mesa da professora essa conta? Vamos olhar lá? Então, veja, essa conta aqui é que a gente aprende na escola, né? E quando a gente fez esse agrupamento aqui de 8 e de 7, foi quando a gente faz esse agrupamento é porque não dá mais para agrupar na ordem, então a gente joga para a ordem superior. Isso é o que a gente aprende lá na escola. É, digamos assim, é uma regra, né, da conta. Se a gente for fazer essa aqui, que é de decomposição, ela já dá para fazer, mas ela é compridinha também. Olha quanta conta a gente fez lá embaixo. E se a gente fizer essa aqui agora, né, que a professora mostrou para vocês, olha quanta operação a gente fez para fazer essa conta de cima. Dá para fazer, é bom, é um caminho legal também, a gente pode usar tudo que a gente conhece. Se eu não sei fazer a conta direto, eu posso ter esse modelo aqui, não tem problema nenhum, a gente pode fazer. Mas o que a gente faz? A gente normalmente tem que aprender a fazer essa operação. E essa operação que a gente faz, a gente começa pela unidade, depois multiplica pela dezena. Vamos fazer rapidinho aqui com a professora? Então, a professora vai mostrar agora no quadro, deixa eu apagar aqui, como que ficaria essa operação bem rápido, do modelo que a gente tem que aprender quando a gente vai lá na escola e a professora ensina pra gente, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui. Então, 5.178 vezes 25. Então, ó, a operação que é lá na escola, a gente vai armar assim. Então, vamos fazer ela como? Vamos multiplicar o 5 primeiro. Quando a gente multiplica o 5, a gente vai fazer igual fez aqui, ó. A gente vai multiplicar esse 5 pelos valores, né, dos números, para encontrar esse valor. Só que esse valor aqui, na conta que a gente vai usar, a gente não vai usar zeros, porque a gente vai simplificar. A gente vai multiplicar como se a gente estivesse olhando para a tabuada. Mas, na verdade, eu vou multiplicar 5 vezes 70, 5 vezes 100, 5 vezes 5.000. Mas, para ajudar a gente a deixar mais simples a operação, a gente vai fazer como se fosse número bruto, ou número absoluto, né? Então, 5 vezes 8, 5 vezes 7, 5 vezes 1, 5 vezes 5. Ok? Então, vamos lá. 5 vezes 8 é 40. Vai 4 na dezena, porque 4 na dezena é 40. 5 vezes o 7, ó, eu multipliquei esse, agora eu vou multiplicar esse aqui. 5 vezes 7, quanto é? 35. 35 mais o 4, 35 mais 4 é 39. Eu vou agrupar o 3 na centena. Por que eu agrupo o 3 na centena? Porque eu tenho 39 dezenas e o 3 do 39 dezenas está na centena. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 5 vezes 5, 25. Então, nós fechamos a primeira conta com a unidade. Agora a gente vai fazer a conta com a dezena. Mas a gente vai usar como se fosse 2 normal, né? 2, 2, não 20, porque a gente vai usar a tabuada aqui. 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. Só que como a gente está multiplicando a dezena agora, esse lugar aqui, ó, que é da unidade, ele vai ficar vazio aqui, ó. Vou fazer um quadradinho aqui, ó. É o lugar da unidade. Por que eu não vou pôr ninguém aqui embaixo do zero agora? Porque eu estou multiplicando 2 dezenas por 8.
2 dezenas por 8 dá 16 dezenas. Então, o 16 dezenas vai dar um 6 aqui e vai agrupar o 1 lá em cima da centena, tá? Então, deixa a professora, desculpe, da dezena, deixa a professora apagar aqui esses números anteriores. Então, 2 vezes 8, 16 dezenas, né? A gente está multiplicando pelas dezenas. 2 vezes o 7, ou 2 vezes o 7 é 14, mais 1, 15. Vai 1 na centena, uma centena lá para cima. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 2 vezes 5, 10. Então, agora, a gente vai colocar a somatória. Nesse sinalzinho aqui, onde a professora deixou o quadrinho, nós vamos colocar o sinalzinho de mais, tá? Ó, a professora deixou um quadrinho, eu vou até tirar o quadrinho aqui agora, que agora a gente já sabe por que fica vazio. Fica vazio porque a gente está multiplicando a dezena, e a gente vai usar no lugar da resposta a dezena, né? Então fica vazio ali embaixo do zero. Eu ponho um sinalzinho de mais ali só para não confundir, mas eu podia pôr para fora também, não tem problema nenhum. Agora vamos fazer a soma aqui, ó. Vamos fazer essa soma final. 0, aqui vai dar 9 mais 6 dá 15, vai 1 lá para cima. 8 mais 1, 9, 9 mais 5, 14, sobe 1. 5 mais 1, 6, 6 mais 3, 9. 2 mais 0, 2. E 1 aqui que vai repetir. Então, quanto que deu a resposta final? 129.450. É a mesma que nós encontramos naquela hora? Vamos ver aqui embaixo? Opa, só um pouquinho, deixa eu precisar ajeitar aqui. Ó. 129.450. 129.450. Então, é exatamente a mesma resposta. Por isso que a gente tem que aprender a fazer essa operação aqui. Essa operação, ela é mais simples, ela é mais econômica, ela deixa a conta, né, o meu trabalho mais rápido. Eu não vou ficar demorando muito para fazer muita conta. Então, quando a gente vai na escola, a gente tem que aprender essa aqui, né, a aprender a conta mais usual. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer outra também, né? Eu posso fazer outra também, beleza? Bem, meus anjos, então aqui foi, né, algumas operações de multiplicação que a professora trouxe para vocês, com algumas ideias, né, de como fazer. Trouxe aqui uma brincadeira de spinner, só para a gente poder fazer mais ludicidade, trazer mais ludicidade para a nossa aula, mas a intenção é fazer as multiplicações usando os números que estavam ali no tabuleiro. Deu para compreender a ideia que a professora passou aqui hoje? Então, veja, quanta coisa a gente aprendeu. Algumas estratégias diferentes para multiplicar, usamos o nosso conhecimento do sistema de numeração, porque a gente fez decomposições, né? E essas decomposições são conhecimentos que a gente já tem do sistema de numeração decimal, que a gente usa para fazer algumas estratégias. Beleza? Muito bem. Então, nós estamos quase chegando no final da nossa aula, né? Tudo isso que a gente viu hoje foi para... Seja, a gente atingiu o nosso objetivo. E qual era o nosso objetivo da aula de hoje? Construir e ampliar, né, as estratégias de cálculo para as multiplicações. Isso mesmo. E para a gente ficar fera nisso, nós temos a tarefa. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa daí, ó, são 4 operações para vocês fazerem. E vocês vão fazer como nós fizemos com as adições e com as subtrações. Vão tentar fazer as 4 operações com estratégias diferentes, né? Pode usar 1, 2 ou até mais, mas que você consiga mostrar para a professora estratégias diferentes para cada uma dessas operações. Pode fazer mais de uma? Pode fazer 2 para cada operação, né? Ou fazer 1 para uma, 2 para outra, 1 mais 1, enfim, você pode usar mais de uma, como você quiser. E daí, registra no caderno. E depois você pode mandar aqui para a professora. Lembra que a professora já mostrou, já pediu para vocês, né, que se vocês tiverem uma estratégia diferente que ninguém até hoje fez, que você saiu da tua cabecinha assim, então você pode trazer para nós, para a gente mostrar para todo mundo a ideia que você teve. Beleza? Então faz lá, senta, capricha, faz lá no caderninho as tarefas, essas multiplicações, tenta fazer de um jeito diferente. Se você ainda não sabe o algoritmo usual, usa, né, outro tipo de estratégia para fazer essas operações. E vai ficar fera aí depois, né, nas multiplicações, nas estratégias. Ok?
Muito bem, meus amores, a gente está terminando a nossa aula. Foi rápido, né? Nós trabalhamos com bastante contas aqui, passou rapidinho. Mas espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido. Isso mesmo, o mais importante é aprender, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Te vejo na nossa próxima aula. Um beijinho e até lá! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma manhã de estudo. Nós vamos ver um pouquinho mais das ciências humanas e hoje o nosso objeto de conhecimento é Relevo e Hidrografia do Paraná e Ponta Grossa. Vamos ao objetivo da nossa aula? Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, relevo e hidrografia no ambiente que vive. Então, nós deveremos ser capazes de identificar ao nosso redor as formas de relevo existentes. Para conhecermos um pouquinho mais este assunto, eu convido vocês a assistirem esse pequeno vídeo. Ele se chama A Incrível História de uma Pedra. Vamos lá? Muito bem. Essa história, ela continua, né? Ela é uma incrível história, mas nós vamos ficar apenas com esse pedacinho. Então eu gostaria agora que vocês lembrassem lá do início do nosso vídeo. Ela era uma pedrinha pequena assim? Não, né? Ela era uma grande montanha e estava lá numa paisagem muito bonita, com várias vegetações, o sol. Aquilo tudo é o nosso relevo, que é o assunto de hoje que nós vamos ver. O que é o relevo, então? É essa superfície terrestre, é tudo que o nosso olho consegue ver, aonde nós habitamos e os animais também. O que nós percebemos? O relevo ficou igual? Não, né? Ela era uma grande montanha. Aí foi vindo o vento, a chuva, todo aquele processo que passa no nosso planeta, os dinossauros. Ela era redondinha, começa a ficar meio pontuda. De repente vem as geleiras, carrega essa montanha e ela então vira um bloco de pedra. Com isso nós conseguimos perceber que o nosso relevo sofre muitas transformações. E essas transformações acontecem devido a esses agentes. Quais são eles então? O clima, né, o calor, o frio,
as águas da chuva, as geleiras, o vento. O que nós não conseguimos ver, que são os terremotos e a movimentação da placa tectônica, derramamentos de vulcões e até mesmo o homem, porque vocês viram que o homem, então, ele transformou essa pedra, né, que depois ela vira uma bola de canhão, machuca as pessoas, se machuca e acaba lá, tristinha, no fundo do mar. E, para nós compreendermos melhor os relevos, eles foram divididos em classificações especiais. Para nós descobrirmos isso, a professora trouxe aqui um quebra-cabeça. Vocês sabem que para montarmos um quebra-cabeça, precisamos deixar as peças que estão mais ou menos parecidas todas juntas, né? Então vamos lá? Muita torcida aí para a professora conseguir montar o quebra-cabeça. Vamos separando por semelhança. Aqui temos partes de montanhas, vamos deixar todas aqui. Olha só, pedacinhos com vermelho, depois a gente vai organizando. Muito pensamento positivo aí, que tá difícil esse quebra-cabeça da prof. Olha só. Já estamos conseguindo montar algumas bordinhas, certo? Então, vamos lá. Vamos ver que imagem vai formar. A prof deu uma adiantadinha aqui, porque como eu falei, esse relevo, essa imagem, né? Ela está bem difícil, porque nós somos alunos do 4º e do 5º ano, né? Não podemos com coisinhas muito fáceis. Então, olha só a imagem que está se formando. É uma imagem de um relevo muito comum na nossa região, em vários locais. Então, vamos fechando aqui. Muita atenção. Olha só. Muito bem. Surgiu a nossa imagem. Aqui nós encontramos então as diversas classificações do relevo, que a professora já havia dito. Quais são elas? São várias. As principais são 4 que nós vamos começar vendo elas. Deixa a professora deixar mais retinha a imagem. Isso. Então, a primeira delas, que nós vamos identificar, é o planalto. O planalto, o próprio nome está dizendo, ele é um plano mais elevado em relação às regiões vizinhas. Aqui, nessa nossa imagem, o planalto está bem aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem uma grande extensão plana, olha só, e elevada em relação às áreas próximas. Temos também a planície. A planície aqui na nossa imagem, ela também é uma região plana. Mas e o planalto? Bem, o planalto é um plano alto. A planície, ele é um plano baixo. Baixo em quê? Em relação sempre às áreas vizinhas. A nossa planície está aqui, ó, nesses campos, onde está sendo cultivada aqui a agricultura e tudo mais. Temos também a montanha. A montanha é uma outra classificação do relevo. A montanha, para ser considerada montanha,
a sua altitude precisa ser maior que 300 metros. E, normalmente, a sua característica é ser bem pontuda. Pode ser que tenha algumas mais arredondadas. Então, aqui, ó, é a nossa montanha. E a depressão. A depressão é uma área mais baixa, também em relação às áreas vizinhas. É um buraco? Não, não é um buraco, porque também ela tem que ter vários quilômetros de comprimento, de extensão, para ser considerada uma depressão. Vocês estão vendo que aqui tudo está no mesmo nível, mas aqui nós localizamos então um rebaixamento da superfície. São apenas essas as classificações? Não, essas são as mais importantes. Depois nós temos a colina. A colina então ela fica abaixo de 300 metros e ela tem essa característica mais arredondada. Aqui está a nossa colina. Temos o vale está aqui, ó, nesse caminho que o rio percorre. Então o rio vai abrindo um espaço no relevo, né? Ele vai sempre desgastando as suas margens com o caminhar das águas, fazendo então surgir os vales lá no meio do relevo. Ainda lembrando da montanha, quando nós temos um conjunto de montanhas não muito grande, nós temos uma serra. Aqui, ó, nós podemos identificar umas 2, 3 a 4 montanhas. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos uma serra. E a cordilheira. O que seria a cordilheira, então? A cordilheira é quando é muitas montanhas juntas. É quase um paredão de montanhas e ela está aqui, ó, lá longe, formando então esse conjunto de montanhas. Então aqui nós temos a cordilheira. Viram só? Conhecidas todas as nossas formas de relevo, agora vamos ver a forma de relevo do Paraná. Prestem atenção aqui ao mapa. Nós já vimos como lemos um mapa, né? Nas nossas aulas anteriores. Então vamos lá buscar a legenda? Essa legenda está nos contando todas as formas de relevo do nosso estado. Então, começando pelo roxinho, nós temos a planície litorânea. Depois, aqui desenhadinho as montanhas, nós temos a Serra do Mar, porque não é uma montanha só. Depois, em amarelo, Planalto de Curitiba, Planalto de Ponta Grossa e Planalto de Guarapuava em vermelho. Agora, me digam, como que nós conseguimos então classificar esse relevo? Pela altitude de cada um deles. Então, a professora trouxe essa maquete aqui para vocês perceberem as diferenças então de elevação. É como se a professora tivesse deitado o mapa e cortado com uma faca o nosso relevo do Paraná. Então, começando lá, nós vamos identificar a planície litorânea. Aqui no nosso Paraná, no nosso estado, a planície então tem várias cidades importantes, né? Como Paranaguá, que nós vimos também lá como uma cidade portuária, Guaratuba, ou seja, toda a nossa região de praia, certo? Então, seguindo a sua subidinha aqui, nós temos a Serra do Mar. A Serra do Mar, ela possui toda a sua vegetação, então, que cobre esse planalto com mata atlântica e nós possuímos, então, várias montanhas muito altas, como o Pico do Paraná, que ele chega a 1922 metros. A professora vai colocar ele aqui, ó, representando a nossa serra. Aí, nós chegamos aonde? No primeiro planalto, ou Planalto de Curitiba. Ele é considerado o mais alto planalto do nosso estado, porém o menor em extensão. As suas altitudes chegam de 1.300 a 850 metros de altitude. E aí, olha só, chegamos no segundo planalto, ou Planalto de Ponta Grossa. Esse relevo, então, é coberto também pela mata de araucária, pelos campos, tão conhecidos aqui na nossa região, né, dos Campos Gerais.
As nossas altitudes aqui no segundo planalto, elas podem variar de 1.200 a 300 metros de altura. E Ponta Grossa está entre 850 e 900 metros. Então, aqui nós vamos colocar o segundo planalto. E por último, essa outra elevação aqui é o terceiro planalto. Ele é o maior em extensão e as suas altitudes variam de 1.200 a 900 metros, certo? Conhecido muito bem, então, os nossos relevos aqui do nosso estado, vamos ver um pouquinho mais o relevo de Ponta Grossa? Olha só, esse bloco diagrama, ele vem mostrar para nós essa variação do relevo que existe aqui na nossa cidade, que a gente consegue perceber tão claro, né? Com tantas subidas e descidas. Então, vocês estão lembrados lá do nosso vídeo? Toda aquela transformação que passou o nosso planeta, geleiras, vulcões, toda essa transformação, ela formou então o Arco de Ponta Grossa, que é essa estrutura geológica bem antiga e caracterizada por essa quebra, essas rupturas que originam então os altos e baixos. Agora, eu convido vocês então para um passeio na nossa cidade, para que a gente consiga perceber mais ainda essas diferenças de altura, né, de altitude com as subidas e as descidas. Gostaram? Perceberam quantas subidas e descidas nós temos aqui da nossa região? Muito bem. Então agora que já sabemos classificar, que já conhecemos o relevo do nosso estado e da nossa cidade, vamos à hidrografia. Hidrografia é o estudo das águas, todas as águas do nosso planeta. As da atmosfera, as do subsolo, as dos rios, dos mares, das chuvas, dos lagos, ou seja, todas as águas que nos rodeiam. Aqui nós temos um mapa mostrando as bacias hidrográficas. O nosso estado está aqui, ó, Paraná. Percebam que nós temos a corzinha verde e a cor azul. Então, nós temos a bacia do Paraná e a bacia do Sudeste. A bacia do Sudeste, ela então caracteriza os rios do litoral. E a bacia do Paraná, os rios do Planalto. Aqui a professora trouxe os principais rios do Paraná. São vários, mas nós vamos descobrir 4 que nós não podemos nos esquecer. E claro que nada hoje está assim muito facinho, né? A professora vai puxar aqui do ladinho o nosso quebra-cabeça e aqui nós temos embaralhado os nomes dos rios que nós não podemos nos esquecer. Então vejam bem, vamos ver que nome nós vamos conseguir formar? Claro que a professora já sabe, né? Então, olha só. Paranapanema. Nós não podemos nos esquecer, então, desse rio que está na divisa do nosso estado, lá com o estado de São Paulo. Vamos localizá-lo aqui? Olha só, o rio Paranapanema. Então, ele faz essa divisa do Paraná com o estado de São Paulo. Muito bem. Vamos ao próximo, que não podemos nos esquecer. Olha só, todas as letras. O que vamos formar? O rio
Iguaçu. Muito bem. Por que esse rio é tão importante? Ele praticamente cruza o nosso estado e sua foz é um famoso ponto turístico. Na verdade, é até considerado a 7ª maravilha natural, né, do nosso país, do nosso mundo. E ele está aqui, ó. Por que ele é importante? Então, ele nasce aqui, próximo à região metropolitana de Curitiba e praticamente corta o nosso estado, desembocando aqui na Foz do Iguaçu, né? A cidade até recebe o nome da foz desse rio. Então, vamos ao próximo. Não podemos nos esquecer, então, também do rio vamos lá? Do rio Paraná, olha só, que é o rio que dá nome à nossa bacia. Esse rio, ele é muito importante e possui várias ilhas. Algumas de destaque são a Ilha Grande e a Ilha de Bandeirantes. Então, o rio Paraná, olha, o Iguaçu desemboca nele e aí, então, ele está aqui nessa extensão toda do nosso estado. E vamos conhecer o último. Então, o próximo que nós não podemos nos esquecer é o rio Tibagi. Muito bem. Ele é muito importante aqui para nós porque nasce próximo aqui de Ponta Grossa. Na verdade, na divisa de Ponta Grossa e Palmeira. Então, aqui está o nosso rio Tibagi, nascendo aqui próximo de Palmeira e Ponta Grossa, bem na divisa, e cortando o nosso estado até fazer a sua foz lá no rio Paranapanema, certo? Muito bem, conhecemos os rios do nosso estado. Agora vamos ver o das nossas cidades? A hidrografia de Ponta Grossa, ela está quase toda abastecida pelo rio Tibagi. E os que estão mais próximos à nossa cidade, que são muito importantes, então nós temos o rio São Jorge, com suas belas cachoeiras, né? Que nós conseguimos passar até uns dias de calor e de verão bem próximos ali na água. O rio Botuquara, o rio Caracará, o rio Pitangui e o rio Verde. Então, todos esses, né, são responsáveis pela nossa paisagem natural tão linda e também pelo abastecimento de água da nossa cidade. Agora, vamos ver o que vocês aprenderam? A professora trouxe várias informações aqui, né? E nós temos que saber o que tudo ficou sobre relevo e hidrografia. Eu trouxe aqui uma latinha e nós estamos repletos aqui de perguntas sobre a nossa aula de hoje. Então, a professora vai sortear uma coordenada, ela vai trazer uma letra e um número, olha só, B3, está aqui. Então, letra B, número 3. Vamos descobrir? Olha só, a nossa pergunta é: quais são os 2 tipos de bacias existentes no Paraná? Lembram que a professora falou? São dois tipos de bacias. A bacia do Sudeste, que compreende então os rios do litoral, e a bacia do Paraná, que então são os rios do Planalto, certo? Muito bem, espero que você tenha respondido aí para me ajudar. Outra coordenada, A2. Vamos lá? Letra A, número 2. Vamos ver a nossa pergunta. Opa! Quais são os rios mais próximos da cidade de Ponta Grossa? Essa é fácil, né? Os rios mais próximos da cidade de Ponta Grossa, então, me ajudem aí? Aonde que tem bonitas cachoeiras? No rio São Jorge. O rio Pitangui, que também abastece a nossa cidade. O rio Caracará. O rio Verde, que já foi assim um belo recanto. E o rio Botuquara. Muito bem! Estamos afiados hoje. Vamos lá, mais uma coordenada. C2. Vamos deixar aqui. A2, B3. Letra C, número 2.
No relevo paranaense, como se distinguem as 5 regiões de paisagem naturais? Vamos lá à nossa maquete? Elas se distinguem justamente pela diferença de altitude. Então, estão aqui a planície litorânea, a professora vai deixar mais aqui na frente, a Serra do Mar, o primeiro Planalto, ou Planalto de Curitiba, segundo Planalto, o Planalto de Ponta Grossa e terceiro Planalto. Muito bem, vamos à próxima. A4. Vamos lá. Quais são os agentes responsáveis pela modificação do relevo? Essa é fácil. Vamos lembrar lá do nosso vídeo? Tudo o que aconteceu com a nossa pedra e com a nossa montanha? Muito bem, os agentes então são o clima, né? O clima quente, o frio, as chuvas, o vento, as geleiras, os vulcões, terremotos, a movimentação da placa tectônica e também o homem que modifica tudo que está à sua volta, né? Então, vamos lá. Mais uma pergunta. Estou gostando de ver. D1. Vamos lá? Letra D, número 1. Quais são os principais rios do Paraná? Muito bem. Então, aqui estão os principais rios do Paraná. Vamos relembrar? Tibagi, que nasce aqui próximo na divisa entre Ponta Grossa e Palmeira. O rio Paraná, que possui então aquelas diversas ilhas, né, como a Ilha Grande, a Ilha de Bandeirantes. O rio Iguaçu, que corta o nosso estado, nascendo ali na região metropolitana de Curitiba e fazendo sua foz formar lá as cataratas do Iguaçu. E o rio Paranapanema, que faz divisa entre São Paulo e Paraná. Gente, nós temos muito mais perguntas, mas o nosso tempo acabou. Então, a vocês o meu obrigada pela participação de todos e espero vocês assim para mais uma aula. Beijo, beijo, até a próxima. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandra da Escola Carlos e comigo aqui hoje é a professora Marciele. Estamos aqui hoje para lembrar com vocês sobre uma aula que nós demos no mês de julho, né? Nós demos uma aula sobre um esporte e a professora Marciele está com uma bola aqui. Vocês lembram de que esporte nós estamos falando? Sim ou não? Então, esse é o tap-and-ball. Não é verdade? Vocês lembram quais eram as regrinhas e como é que era jogado? Sim ou não? Durante essa aula, a professora Sandra falou para vocês que ele era um esporte pouco convencional, não é verdade? Por que será, professora Marciele? Porque esse esporte ele é muito pouco praticado aqui no nosso estado, no estado do Paraná. Mas, dentre alguns outros estados, né, como Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, ele é um esporte muito praticado. Não é verdade, professora Marciele? Isso mesmo, professora Sandra. Então, criançada, o professor Marco Aurélio, que é o criador dessa modalidade esportiva, ele viu a nossa aula, não é verdade? E resolveu mandar um recadinho pra gente, um recadinho de reconhecimento ao nosso trabalho, ok? E nesse trabalho ele elogia a nossa Secretaria de Educação, a nossa TV Educativa aqui de Ponta Grossa e ao nosso trabalho, professora Marciele, ao trabalho dos professores pelas aulas online, ok? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Olá Paraná, olá Ponta Grossa, sou o professor Marco Aurélio, criador do tap-and-ball. Estou aqui para agradecer à TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, a Secretaria de Educação, por esse apoio incondicional ao nosso tap-and-ball. Ficamos muito felizes em ver o tap-and-ball nas aulas, né, dessa conceituada TV e Ponta Grossa aí se destacando, sendo a pioneira em utilizar o tap-and-ball nesse tipo de reportagem. Quero agradecer também às professoras Sandra e a Marciele por essa dedicação, esse apoio, esse carinho
do Tapembol, tanto na escola quanto nesse momento virtual de pandemia. Obrigado, Ponta Grossa, por esse apoio incondicional ao Tapembol. Então, criançada, continuem em casa, assistam às aulas, né, pela TV e se cuidem, ok? Vamos lá? Tapembol, um esporte para todos! Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Rodrigo da Escola Erival, aqui está o professor Denis da Escola Lúcia, sou um professor de Educação Física e hoje nós vamos para mais uma aula de Educação Física. O assunto de hoje são esportes de rede e parede, mais específico o squash. O squash, pessoal, surgiu no ano de 1827 na Inglaterra. Ele era jogado com bastões de madeira e uma bola bem rígida, bem dura. Com o passar dos anos, ele foi ganhando outras proporções, outras dimensões dentro da Inglaterra. E nessa época na Inglaterra tinha uma febre de esportes com raquetes. Então substituíram os bastões por duas raquetes e a bola rígida por uma bola menor e macia. E aí deram o nome de Game of Rackets, que traduzindo do inglês nada mais é que jogos com raquete. Se passaram-se mais alguns anos, mudou o nome. Trocaram o nome de Game of Rackets para Squash Rackets, squash de raquete. Isso ficou por muitos anos. Mas resolveram modificar mais uma vez o nome e tiraram a palavra rackets e deixaram só squash. Squash nada mais é que o barulho que a bolinha faz quando a raquete bate nela, faz squash, squash. Aí surgiu realmente, definitivamente, o nome do jogo desse esporte. O squash é um esporte, ele não é muito conhecido no nosso país, muito divulgado, mas ele já está tomando grandes proporções. E se não fosse a questão da pandemia do Covid-19, o squash estaria entrando no programa olímpico como um dos esportes de apresentação. Ele é jogado, pessoal, em uma quadra fechada, são 2 atletas, eles têm o objetivo de bater com a raquete na bolinha, a parede tem 2 marcações de linhas, uma linha inferior a baixo e uma linha superior. Então, toda vez que um dos jogadores deixa a bolinha dar mais que um pingo no chão, ou rebatem essa bolinha para cima ou para baixo da linha, caracteriza-se ponto. Todo esporte de raquete, inicia-se o jogo e reinicia-se com um saque. Então, se eu errei o ponto do professor Denis, ele vai para a marcação lá que tem e vai dar o saque. No início da aula aqui, pessoal, eu falei que nós iríamos, o tema era esportes de rede e parede. O que são esportes de rede e parede? São aqueles esportes que não tem tempo de jogo. Esse jogo ele é por set, por número de pontos. Para vencer um set, você precisa abrir uma vantagem de 2 pontos sobre o seu adversário. Dando um exemplo, 22-20, 20-18, 25-23 e por aí vai. Ele pode ser jogado, ele é jogado com as mãos e pode ser jogado com as mãos livres, exemplo, o voleibol, e com raquetes, exemplo, o squash, que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então agora, professor Rodrigo e professor Denis, nós vamos mostrar para vocês como nós podemos estar fazendo os materiais para estar praticando o squash aí na sua casa. Então nos acompanhe. Nós temos 3 modelos de raquete, pessoal. Essa raquete aqui, mais parecida com a raquete do squash, ela é feita de papelão. Nós temos essa aqui que parece uma luvinha de boxe, também feita de papelão, ela tem uma cordinha. Para que a gente inventou essa daqui, criou essa? Para que vocês não usem a mão para bater direto na bolinha. Às vezes tem uma bolinha mais dura em casa, pode machucar a mão, então fizemos essa aqui. E se você não tem papelão na sua casa para fazer, nós temos esse outro modelo aqui, que é feito com uma meia calça, uma meia fina e um cabide de arame. Então vamos mostrar como que a gente criou esse primeiro modelo aqui. Então vamos lá, professor, me ajuda aqui. Preciso da régua, do balde e de uma canetinha que tem aí dentro. Isso. Então, pessoal, por que a régua e o balde? Eu vou usar de molde. Vocês vão traçar no papelão. Nós vamos precisar de 3 camadas de papelão para deixar a raquete bem firme. Nós vamos traçar aqui a circunferência quase total
do pote, da tampa que vocês usarem, ok? Feito isso, nós vamos usar a régua, que a espessura aqui da régua dá mais ou menos o tamanho de um cabo. Então vamos deixar um espaço de 3 dedos da onde desenhou a circunferência. Vamos fazer o risco para baixo aqui para fazer o cabo. E vamos unir os riscos na diagonal aqui, ó, fazendo uma linha na diagonal para fazer aquele Vzinho, que é esse aqui, ó, entre a cabeça e o corpo, que é a parte que rebate o cabo da raquete. Então ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Vocês vão recortar e com esse primeiro molde em cima dos outros papelão, vocês vão desenhar de novo, recortar e vão colar. Passa a cola branca lá, coloca um em cima do outro e põe um peso lá e deixa lá uns 20 minutinhos lá que ele seca e fica rígido. E daí você pode enfeitar como você quiser e deixar dessa forma. Essa outra aqui, que é a luvinha, nós fizemos o mesmo detalhe, nós usamos aqui, traçamos a circunferência quase total, só que na parte de baixo aqui nós fazemos uma linha reta, pessoal, para ficar quadradinho. Aí vocês vão colocar a mão de domínio. Qual que é a mão de domínio? A mão que você segura o lápis, a caneta para escrever. Apoia lá e vai fazer aqui no meio do dedão, vai fazer um Vzinho. Por quê? Para você fazer esse corte aqui para encaixar o dedão, se vocês quiserem. Se não quiserem, ó, vou esconder o cabo aqui, vocês podem deixar ela inteira redonda, ok? Deixa eu pegar esse pedaço que é o professor Denis, ó. Estão vendo aqui que tem uns furinhos? Então, nós vamos fazer 6 furos. 3 aqui em cima, 2 aqui no dedão e 1 aqui do lado. Por quê? Nós vamos passar uma cordinha para deixar amarrada. Como que vai passar essa corda? Vai passar as 2 pontas da corda pelo buraco do meio e vai dar um nozinho em cima, como foi feito aqui, ó. Feito isso, passa o cordão por aqui, por esse primeiro do dedão e pelo outro do lado. E daí vai cruzar eles aqui, ó. Tá vendo que o professor tá mexendo? Eu cruzei eles aqui. Aí é só passar nos 2 últimos de baixo. Presta sua mão aqui, professor. Vai encaixar como se fosse uma luvinha. Ó, aqui divide, dedão, e agora a gente amarra aqui para ela não cair da mão. Tá feita a raquete aí, ó. Dá para jogar já o squash. Então, pessoal, vamos... não tenho papelão em casa. Tá ok, então nós vamos usar lá um cabide de arame de roupas e uma meia calça. O que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão amassar o ganchinho aqui, ó. Por que isso? Para ficar mais firme o cabo e para não machucar a mão. Agora vai segurar firme bem aqui e vai calcular o meio daqui do cabide. Vai esticar até formar uma pipa, um losango. Beleza? Ó, dá uma ajeitadinha. Agora vamos vestir a meia aqui. Segura lá. Essa meinha aqui ficou um pouquinho curtinha, mas a gente estica com cuidado. Segura lá para nós, lá, professor, fazendo um favor. Isso. Esticou lá a meia. Amarra bem firme para não escapar. E tá aí, ó. Tá feita a raquete. Mas mesmo assim, professor Rodrigo e professor Denis, eu não tenho cabide, a meia e os papelão. Não tem problema, você vai jogar squash do mesmo jeito, você vai usar a sua mão como raquete. Você pode usar a palma da mão para bater a bolinha e a parte de trás da mão. Ok? Agora, pessoal, construímos o nosso material, aprendemos um pouquinho do histórico, falamos um pouquinho da regra. Nós vamos agora lá para estar fazendo alguns exercícios para depois a gente estar praticando o jogo de squash. Beleza? Então vamos lá. Já fizemos lá a nossa raquete, já confeccionamos o nosso material, né? Foi apresentado 3 modelinhos de raquete ali. Quem não conseguir fazer por causa da falta de material pode usar a mão. Então agora vocês vão precisar de uma parede lá da casa de vocês, onde que não tenha nenhum objeto de pendurado na parede, quadro, relógio, né? Então a gente vai fazer aqui um alongamento, aquecimento, para a gente partir para a parte prática da aula. Então vamos lá, professor Denis, braço direito atrás da cabeça, puxou. Conta até 5 lá. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou, braço esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Afasta as pernas um pouco mais que a largura do ombro. Uma mão em cada pé. Tenta não dobrar o joelho. 1, 2, 3, 4, 5. As 2 mãos na perna direita. Afastou lá, perna direita, professor. Foi.
1, 2, 3, 4, 5. Sobe devagar, perna esquerda. Foi lá. 1, 2, 3, 4, 5. Joia. Puxa a perna direita para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou, perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Cruza o braço direito lá e trava com o esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Troca o braço lá. 1, 2, 3, 4, 5. Jóia. Vamos dar uma aquecida lá, pessoal. Elevação de joelho, foi. Bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Jóia. Calcanhar no bumbum. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Jóia. Posição de sentido. Vamos fazer um polichinelo. 10 repetições. Bem rapidinho. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gira os dois braços para frente 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Joia. Agora, pessoal, o professor Denis vai pegar uma raquete e a bolinha. Vamos apresentar primeiro aqui quais são os tipos de bolinha que a gente pode usar. Pode me alcançar que eu te ajudo aqui, professor. Então, vamos lá. Bola de meia pode ser usado, só aperta bem lá, estica bem a meia para fazer a bolinha para ela ficar firme. Temos uma bolinha de borracha aqui que pinga um pouquinho maior, pessoal. Uma bolinha de tênis de mesa, que pode ser usada. Uma bolinha de papel e uma bolinha de plástico, dessas de piscina de bolinha que ela dá uma quicadinha. Pode ser qualquer tipo de bola, tá joia? Só que assim, se você confeccionou as raquetes que a gente ensinou aqui para você estar praticando squash, você não pode usar uma bola muito pesada. Por ser de papelão, pode quebrar o cabo da raquete, pode entortar o papelão, aí ela já não vai mais ter utilidade. Então vamos lá, o primeiro exercício. O senhor Denis vai escolher uma bola, vai pegar uma raquete ali. Pessoal, vocês vão chegar bem perto da parede. Vão rebater 2 vezes, bater com a raquete na bolinha, ela vai bater na parede e voltar, sem deixar pingar no chão. Vamos lá, professor? Foi. 1, 2, segurou. Fez isso? Tá fácil. Vai repetir, só que agora vai dar 2 passos para trás, vai aumentar a distância. Foi lá, professor. 1, 2, joia. 3, segura. Dá mais 2 passos para trás, mais 2 ou 3 rebatidas. Foi lá. Preparou? 1, 2, joia. Dá mais 2 passos para trás, vamos aumentar a distância. Aí, vai lá. 1, 2, segurou, joia. Vamos fazer o mesmo exercício, começando lá de pertinho de novo, pessoal. Só que agora vai bater com a raquete na bolinha. A bolinha tem que bater na parede, dar um pingo no chão e rebater de novo. Então vamos lá, 2 vezes. Preparou, professor? Foi. Isso, deixa pingar e bate. Joia, segurou, afasta. Vai lá, de novo, foi. Pingou, bateu. Isso, segurou, mais longe um pouquinho. Preparou de novo. Isso, joia, muito bem. Pessoal, agora então, o professor Denis e o professor Rodrigo, nós vamos fazer uma disputa aqui para vocês verem como é o jogo com 2 pessoas com duplas. Lembrando que se a bolinha bater para baixo da marcação da parede, é ponto. Se ela der mais que 2 kicks, mais que um kick no chão. Se ela bater para cima da marcação, se vocês fizerem uma marcação no alto, também é ponto, e sempre o jogo inicia e reinicia com um saque. Então agora a gente vai se preparar e vai começar uma partida aqui até 6 pontos para vocês verem, ok?
Então, pessoal, como vocês viram aqui a disputa entre o professor Rodrigo e o professor Denis no squash, vocês vão perceber que cada vez que a gente batia com a raquete na bolinha, nós dávamos um passo para trás e para o lado. Por quê? Se eu rebater a bolinha e ficar parado, eu atrapalho o outro jogador. E isso é uma infração à regra do jogo, então não pode. Tem que rebater e se afasta, sempre dando espaço para o seu oponente, o seu adversário poder estar rebatendo também. Ok? Então agora vamos para o nosso alongamento final. Pode sentar no chão lá. Sentou. Estica as pernas lá. Põe as duas mãos lá no pé. Puxa a ponta do pé para vocês. Até 5 lá. 1, 2, 3, 4, 5. Empurra a ponta do pé para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vai cruzar a perna direita por cima da esquerda. Pé no chão, ponta do pé para cima. Abraça lá, coluna reta. 1, 2, 3, 4, 5. Troca a perna, estica a direita, encolhe a esquerda. Pé no chão, ponta para cima. Segurou, coluna reta. 1, 2, 3, 4, 5. Braço lá atrás, segurou. 1, 2, 3, 4, 5. Troca agora o outro braço. 1, 2, 3, 4, 5. Entrelaça os dedos. Coluna reta, estica lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5. Agora lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, só dando uma recapitulada. Falamos um pouquinho sobre como surgiu o squash, o que são esportes de rede e parede, o que caracterizam eles. É jogado com raquete ou sem raquete com a mão. É por pontos, não é por tempo. Um pouquinho da regra, ensinamos a fazer os materiais e a jogar um pouquinho de squash. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, higienize sempre a mão com água e sabão, álcool gel, use máscara, saia de casa se somente for necessário. Se protejam, ajudem a cuidar dos seus familiares. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos movimentar para frente agora. 1, 2, 3, 4,